Prêmios diários, as melhores odds você só encontra na Aposte Fácil. Não tá entendendo nada? Vê nesse QR Code e descubra. Relaxa e joga. E aí vou dar um exemplo do Palmeiras, né? Que o Palmeiras é um clube que hoje é um dos mais fechados pra você ter acesso. Ou mais fechado. Ou mais fechado, né? Eu queria entender com você como que você vê esse Palmeiras de hoje, no sentido geral, e também nessa questão de ser muito difícil você conseguir extrair alguma coisa do Palmeiras. Você acha que a gestão, e aí falando da Leila porque é a do momento, mas já vem de um tempo atrás, como é que você vê essa blindagem excessiva no Palmeiras? Essa coisa de fechar treino, por exemplo, o dia a dia, que os repórteres iam cobrir, acompanhar, tinha entrevista coletiva, todo dia tinha uma entrevista. Hoje em dia o torcedor só vê os seus jogadores por um vídeo que a assessoria de imprensa do clube faz, com umas 2, 3 perguntas, e divulga para todo mundo colocar a mesma coisa no ar. Quer dizer, a popular entrevista chapa branca que a gente fala, né? Que é a coisa que, só fala o que interessa, pro forma, só pra ter a voz do cara e pronto, a imagem do cara. Não tem uma entrevista com perguntas que você possa tirar coisas importantes, enfim, jornalisticamente falando, não tem. O grande marco para essa mudança radical e que eu não vejo mais como ter volta foi a pandemia. Porque até a pandemia era normal a cobertura dos clubes, inclusive no Palmeiras. Tinha entrevista todo dia, os repórteres entravam todo dia na academia de futebol, nos outros clubes também. E depois que fechou por um ano, sei lá, ficou quase um ano, tudo fechado, sem ninguém poder entrar em lugar nenhum, né? Quando reabriram as coisas depois da pandemia, os clubes não reabriram. Porque eles perceberam que passou a ser mais cômodo para eles, mais seguro para eles, mais tranquilo para eles trabalhar no dia a dia sem a presença da imprensa. Então, foi uma questão, foi um casuísmo de eles usarem uma situação específica que foi a pandemia para nunca mais abrir como era antes. Hoje, outros clubes abrem de vez em quando um dia para a imprensa, que é o treino aberto. Sempre na reapresentação do jogo. E algum dia que também não tem nada tão importante, um treino meio que físico, nada. Antigamente não, a gente via os coletivos, via as trocas durante os treinos, então os repórteres mais atentos, mais conhecedores, assim, acabavam prevalecendo e o trabalho era mais valorizado, porque, eu vi no treino o cara, o técnico no meio do treino tirou tal, botou tal, testou tal formação, tal esquema tático, botou 3 zagueiros, aí não sei o que, o tal jogador se machucou, tal jogador brigou com o outro, discutiu, xingou, o técnico não sei o que, mandou embora. Então eram detalhes que davam uma riqueza pro trabalho jornalístico, mas que depois da pandemia ficou escancarado que isso não interessava para os clubes, que era muito mais contra do que a favor. Só que o Palmeiras, com o Abel Ferreira, que chegou no começo da pandemia, na saída do Luxemburgo, ele pegou a transição da pré-pandemia e pós-pandemia, o Abel Ferreira que fez esse trabalho, ele acabou fazendo questão de manter essa blindagem até hoje. Então nunca mais o Palmeiras teve um treino aberto, né? Acho que o treino aberto que teve foi lá no Mundial nos Estados Unidos, que eles abriram lá porque ele não tinha como fechar direito. Também. Enfim, Não, mas ele abriu. Ele abriu um. O treino não é aberto. Ele abriu um. Mas acho que por algum, talvez, pedido especial lá pra atender... É que acho que como tá todo mundo lá e tal, né? Seria legal. Mas aqui não. Aqui não tem. E já foi tentado de tudo pra tentar, pelo menos, flexibilizar um pouco, mas não. Radicalizou e... Ô Alex, agora eu vou fazer... E eu acho que é legal o debate, eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Pro clube é bom. Eu entendo. Eu entendo tudo isso que foi falado, mas acho que tem um outro ponto também. Você não acha que talvez, colocando um talvez, a chegada, o advento das mídias sociais, com os blogs, com a mídia realmente, e tem mídias segmentadas que fazem um trabalho muito bom, o Nosso Palestra faz um trabalho fenomenal, acho muito bom, mas existem outras que estão lá só pra criticar e só pra fazer conteúdo. Quando você abre, você tem que abrir pra todo mundo. E aí muitas vezes tem aquele cara mal intencionado que, vamos dar um exemplo, o Vitor Roque foi mal no jogo. Treino de finalização. O cara de 10 erra 9. Aí a manchete do cara vai ser: Vitor Roque, de 10 finalizações, erram 9. Como controlar isso também? Tudo bem, mas isso já tinha antes.
quando a gente era repórter de rádio. Isso já jornal, acontecia. Era comum. Entendi. Então não é que agora seria assim. Uhum. Sempre foi assim. Mas também tinha um outro lado. E tinha o lado que os bons, eles ganhavam a confiança das pessoas no dia a dia. Credibilidade, né? Credibilidade com o trabalho do dia a dia. Com as pessoas se conhecendo. O olho no olho. Hoje o Abel conhece alguns repórteres de ver as coletivas, mas ele mesmo faz questão de frisar que ele não quer ser amigo de nenhum jornalista. Entendi. Sendo que na nossa época de repórter, era o contrário. Era até importante para os profissionais do futebol serem amigos dos jornalistas, justamente para criar essa relação de confiança. Sabe de uma coisa? O Marcos, goleiro, o Marcão, talvez, ele não teria se tornado o São Marcos por conta de algo que eu preservei. Sério? É. Dá pra falar o que é? Não dá, porque o Palmeiras ia jogar com, não sei se era Ponte Preta em Campinas, ou Inter em Limeira, ou Rio Branco em Americana. Eu sei que era um jogo assim no interior de São Paulo. O Arce estava com o tornozelo machucado, lateral direito. Chique Arce. E o Marcos também estava com o tornozelo machucado. E a gente resenhava muito. O Marcão sempre foi, né? A gente ficava conversando de tudo ali, né? E aí a gente sabia que o Marcos estava sentindo dor no tornozelo, estava inchado, ele mostrou, né? E Marcão, vai pro jogo? Ah, sem chance, Alex. Só isso aqui, ó. Essa laranja aqui, como é que eu vou jogar? Ah, mas o técnico não vetou, falou que ia ver, não sei o quê. Bom, beleza, vamos ver, né? E o Arce também estava machucado. E aí a gente pediu pra chamar o médico, que lá a gente entrevistava todo mundo que a gente quisesse, assim. A gente pedia, chamava, né? Aí chegou lá o médico, né? Falou, doutor, dá uma palavrinha. Eu falei, não, vamos lá. E aí a gente começou a entrevistar, mais uns 2, 3 repórteres ali. A gente começou a gravar a entrevista com o médico. E aí, doutor, como é que tá a situação do Arce, do Marcos, né? Pro jogo, não sei o quê. Não, o Arce a gente vai preservar, tá machucado, não sei o quê, não vai viajar, mas o Marcos vai viajar. Ah, beleza, porque o Marcos até estava conversando com a gente aqui, ele mostrou o tornozelo, tá bastante inchado. Você acha que não seria melhor ele ficar fazendo um tratamento aqui também mais específico do que viajar, talvez não tratar direito, recuperar melhor, não sei o quê? Não, a gente acha que tem condições dele viajar, faz ali o que tiver que fazer para colocar ele em condição de jogar. Eu falei, tá bom, beleza, acabou a entrevista, legal. E eu tava ali, depois do treino, a gente ficava passando a matéria pra rádio, gravava as coisas, aproveitava ali a estrutura do centro de treinamento, né? Fazer um boletim. Gravar, não sei o quê. E aí eu tava indo embora, os outros já tinham ido embora. Eu tava sozinho ali no meio, perto do estacionamento, onde ficavam os carros dos jogadores. Tinha uma outra profissional também ali, que era fotógrafa, tava mais um outro canto. De repente, e eu não tava esperando mais, eu não sei porque eu tava lá ainda. Não sei se eu tava esperando um carro, não sei se eu tava. Não sei o que eu tava fazendo, não me lembro exatamente o que eu tava fazendo, mas eu tava lá, parado ali sozinho, mas nada. O ônibus do Palmeiras tava lá, posicionado, os jogadores estavam, depois do treino, se arrumando, se trocando pra entrar no ônibus e viajar pra esse jogo no interior aí. Acho que era Campinas. De repente começa a gritaria lá dentro do vestiário. Só que não dá pra escutar o quê, mas de repente o Marcão sai, sozinho, esbaforido, chutando pedra do não sei o que, e ele me viu. Alex, pode falar aí. Esse Filipão é um filho da... Manda ele tomar, não sei o que. É um mau caráter, desgraçado, filha da... Pode falar. Eu vou lá, pegou o carro dele, saiu cantando pneu, pedrisco. Saiu voando. Não foi pro jogo. Não, foi embora, foi afastado. E aí, ele não era o São Marcos ainda. Era o goleiro reserva que tava ganhando posição. O Veloso tinha machucado, ele tava começando a jogar, jogando bem. Isso foi antes da Libertadores, o título de 99, antes de ele aparecer. E aí aí os outros jogadores saem, me vêm lá. E eu acabei sendo o pivô da situação sem saber, porque foi por causa da entrevista que o médico me deu. E aí veio o Zinho, veio o Aspridia, veio o Zé Maria, lateral direito, que era da Portuguesa, tava no Palmeiras. Os mais experientes ali, né? Chegaram pra mim assim, Alex, o que aconteceu, cara? Eu que pergunto. Eu que não sei o que aconteceu. Não, porque você falou que o Marcão tava machucado e o médico falou que ele podia jogar. E aí o doutor foi lá dentro e falou que o Marcão ficou falando pra vocês outra coisa, que eu falei e me colocando em situação difícil. Nossa. Cara, E aí a gente teve a discussão lá dentro, assim.
Eu falei, não, cara, aí eu expliquei, não, eu fiz. O Marcão tava falando, disse que não tinha condição de jogar, e a gente chamou o médico só pra, né, a gente ter matéria, tudo, e o médico falou que dava pra jogar. E aí foi isso. Eu fiz só o meu trabalho, né? Não, beleza, só pra entender. Falei, tá bom, beleza. Os caras foram, entraram no ônibus, foram embora. E assim, se eu ali de fato fosse só razão, só racional. Só matéria pela matéria, né? Só. Se eu fosse isso, eu iria entrar no ar. Eu tinha matéria que ninguém tinha. Exclusivaça. Aconteceu isso, o Marcos. E eu poderia potencializar sem mentir se eu quisesse. Porque o cara falou, tudo bem que ele tava de cabeça quente, mas ele falou. Crise no Palmeiras, confusão, o Marcos saiu, xingou o Felipão de tudo quanto é nome. E que era mau caráter e que não sei o quê, papapá, eu ia contar a história toda. Sim. Pô, acho que isso ia... um fato real. E eu não sei de que maneira isso poderia ser contornado depois. Poderia até ser contornado, conversar. Mas poderia... O Felipão, que era estourado... Ia ser potencializado. E o Marcão não tinha aquela moral toda ainda... Cara, quer saber? Negocia esse goleiro. Nós temos outro goleiro bom aqui, o Palmeiras, a fábrica de goleiro... quer causar, ou ofender o comandante. Sim. O Felipão já era super campeão na carreira, né? Tinha sido campeão no Grêmio, no Criciúma, tava construindo a carreira dele no Palmeiras, com moral. De repente um Marcos jovem, goleiro, vem e dá uma dessa. Primeiro arruma atrito com o médico, não sei o quê, depois xinga o técnico. Era outros tempos. Pra mim, cara, eu falei, aí eu pensei comigo mesmo, mas se eu faço isso, como é que eu fico depois... Todo dia com os jogadores, com os caras. Aí eu era jovem, mas eu já tinha uma consciência do que era a profissão de uma maneira assim, mais abrangente. Então você acha que esse elo ajuda muito mais? Mas você sabe o que aconteceu? Não deu meia hora. O Marcos me ligou. Eu tava lá no CT ainda no Palmeiras. O Marcos me ligou e ele falou: Alex. Eu falei, fala, Marcão. Você não falou nada daquilo, né? Eu falei, Marcão. Não falei, não vou falar. Misericórdia, graças a Deus. Não fala nada, pelo amor de Deus. Já tá fogo aqui que eu não tô aguentando. Minha cabeça doendo, explodindo. Porra, obrigado, Alex. Você quer... Não, Marcão, mas... Porque eu entendi o lado do ser humano também. O lado da... Cara... Então, todo mundo já brigou com o chefe, né? Cara, sabe? Então... E ali, pô, ganhei um amigo. O Marcos é meu amigo até hoje. Entendeu? Assim, é um negócio meio... E aí... E isso acaba espalhando também no meio, cara. Querendo ou não, um conta pro outro. Fala, tropa. Gostou desse corte Prime? Pô, deixa seu like, dá uma moral pra gente. Curte, compartilha e se inscreva no canal Estagiários. Hey!